Queridos, hoje eu vou fazer não é bem a abertura do que nós vamos estudar no segundo semestre, mas nós já pregamos em Atos, mas Deus me tocou muito essa semana sobre o livro de Atos. Então, a partir do próximo domingo, nós vamos começar a nossa exposição no livro de Atos. E hoje eu quero te chamar para nós olharmos para o capítulo 17 de Atos. Nós vamos no capítulo 17, do verso de 1 a 15. Vou ler apenas os 5 primeiros versículos, mas a nossa reflexão vai até o capítulo 15 do livro de Atos. Atos 17. Atos 17. A nossa reflexão está no tema as responsabilidades do povo de Deus. As responsabilidades no reino do nosso Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com uma multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Santo Deus, eterno Pai, que a Tua palavra venha nos conduzir à compreensão da Tua vontade sobre nossas vidas nesta manhã e neste tempo. Dá-nos o discernimento espiritual, que nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida realmente esteja para cumprir o Teu desígnio e a Tua vontade. Dá-nos essa força e esse entendimento nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse texto nós vemos que aparecem várias pessoas aí nesse texto. E algo que é importante, Paulo e Silas estão no meio de uma missão. Lembrando que Paulo, ele pertencia à esquadra romana, e ele era um líder entre os judeus, e ele perseguia a igreja. Ele teve o seu encontro com Cristo no caminho para Damasco, e houve a sua conversão. E assim, então, Paulo, ao se converter, ele inicia um projeto de viver para Deus e cumprir a missão de levar a expansão do reino de Deus para os gentios. E ele está aqui no meio da sua viagem missionária, e ele está falando agora que chegou numa nova cidade. Nessa nova cidade que ele chega, ele demonstra que ele assumiu suas responsabilidades como crente, não somente a ele, também como Silas. E é interessante esse texto, porque nós vamos ver que ele traz para nós algumas elucidações. E a primeira pergunta, então, que eu queria deixar para os irmãos é: que tipo de crente você é? Que tipo de crente você tem sido na sua vida espiritual? Hoje em dia nós temos muitos crentes consumidores do mercado religioso. E é interessante isso, diz que o mercado gospel hoje já fatura mais do que diversos outros mercados
no campo de músicas, e interessantíssimo isso. No campo de literatura, o meio religioso é o meio que mais consome literatura, livros. Então, que tipo de crente é você? Agora nós vemos crentes que buscam viver consumindo igrejas. E eu sou de um período de igreja, onde a gente chegava na igreja e a gente perguntava para o pastor assim: pastor, o que a igreja está precisando? Agora as pessoas chegam para a igreja: o que a igreja está me oferecendo? O que a igreja oferece para os meus filhos? O que a igreja oferece para a minha família? Então nós temos uma geração de pessoas consumidoras. O louvor eu gosto, é agradável, eu não gosto do louvor. Eu gosto da pregação do pastor. Eu sou de uma época que a gente ia na igreja e a gente orava para o pastor e a gente ia lá para ouvir o pastor. E a gente ouvia a pregação do pastor e eu nunca me lembro de a gente chegar no final do culto e falar: hoje o chicote cantou, hein, pastor? Eu já ouvi muito essa expressão: hoje o chicote cantou, pastor. Eu falei: é a palavra, irmão. A palavra não é só afago no seu ego. A palavra ela é inspirada por Deus, apta, primeira questão que Paulo coloca lá em Timóteo, apta para corrigir e admoestar e levar todo homem à compreensão da boa vontade de Deus. Essa igreja moderna está gerando uma geração de crentes desnutridos espiritualmente. Uma geração de crentes que não estão de fato interessados em construir o reino de Deus. Uma segunda categoria de crentes que nós temos hoje em dia também, queridos irmãos, e isso é interessante: crentes com baixa autoestima, crentes melindrosos. Isso é interessante. Qualquer coisa se ferem, qualquer circunstância se ferem. Irmão, eu sou de uma época de igreja que, se a gente estivesse conversando, o diácono chegava do nosso lado, puxava a nossa orelha e falava: aqui dentro não é o lugar de conversar. E você acha que tinha algum pai que reclamava? Não. Hoje a gente vai fazer isso, já pensou? Já pensou, irmão Ricardo? Se eu fizer isso com alguém, vou ser processado. Olha, que nível de espiritualidade é essa? Que nível de espiritualidade e de compreensão do reino, da graça de Deus? Nós temos ainda um outro tipo de crente, que é o crente esotérico. Esse crente esotérico é interessante, que ele está em busca de uma revelação. Ele não está em busca da palavra. A palavra para ele não satisfaz, porque a palavra dá trabalho, a palavra tem que estudar. A palavra você tem que meditar, você tem que compreender, você tem que refletir sobre ela. Por isso que a escola bíblica dominical serve para isso, para estudar a Bíblia, para você tirar as suas dúvidas. Por isso que a gente implantou um curso para você aprender a refletir e aprender. Tudo que você necessita está aqui na palavra de Deus, mas para que isso se torne a palavra e você compreenda, você tem que sair desse nível esotérico, esse nível de, eu senti na pele. Não, querido irmão, não tem nada a ver com esse negócio de sentir na pele. Ou você acredita ou você não acredita. A fé verdadeira é essa. Por exemplo, se você chegar nesse prédio que é o mais alto aqui de Goiânia, é o Orion, né, que eles falam, acho que é 60 andares, é isso? 50 andares. Você chega lá no último andar, você vai pular de lá? Vai pular de lá? Não, né? Por quê? Você tem fé que se você pular de lá,
teoria da gravidade vai funcionar sobre o seu organismo, não vai? Você vai descer de lá rapidinho, vai se esborrachar e vai morrer. Isso é fé. Você sente alguma coisa para acreditar nisso? E por que no ambiente com Deus você precisa sentir um tremelique? Viver nesse esoterismo gospel? Não é assim, querida igreja. Não é assim. A gente não seguia por sentimentos e emoções, a gente seguia pela verdade. Pela verdade. Nós precisamos compreender a verdade, porque é a verdade que vai nos guiar e nos nortear. Existe um outro grupo de crentes, os crentes extremistas. Aí é complicado. Todos são complicados. Porque os crentes extremistas são aqueles que são os farisaicos. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu vivo, entendeu? O que eu estou falando você faz, mas não vive aquilo que fala. O extremista é aquele que critica o outro, critica a postura do outro, o que o outro faz. Queridos, a jornada com Cristo não é uma jornada daquilo que você olha pelo que o outro está fazendo. A jornada com Cristo é por aquilo que você mergulha em Cristo na sua vida. É aquilo que você se enche de Cristo na sua história. E se você olhar para esse texto, você vai perceber que aqui tem os consumidores, tem as pessoas de baixa estima, que ficam com dodói. Esses que ficam com dodói são muito perigosos, que eles armam até grupo aqui para querer prender Paulo e Silas. Os extremistas também. Ele foi contra essa doutrina. Percebam aí esse texto. E o que o texto está mais interessado em mostrar para mim e para você, não é os erros, mas é mostrar para nós que nós precisamos ser um tipo de discípulos que seguem a Jesus Cristo. Esse é o interesse do texto. Seguir a Jesus Cristo. E para que nós possamos seguir a Jesus Cristo, vamos analisar 4 princípios que nos ajudam a entender as responsabilidades do cristão no reino de Deus. A primeira responsabilidade: os verdadeiros discípulos de Jesus, eles desenvolvem hábitos saudáveis por meio da disciplina e perseverança. Veja comigo o verso 2 e o 3. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que vos proclamo é o Cristo. Perceba. O que Paulo está dizendo para esses irmãos? Paulo está dizendo para esses irmãos que o maior testemunho que você tem para dar na sua vida é a sua constância, é a sua perseverança, é a sua disciplina. Igreja não é lugar de entretenimento, igreja é lugar da pregação pura e simples da palavra de Deus. Isso é igreja. Então a gente não precisa de criar artifícios para atrair as pessoas. Como que nós vamos atrair as pessoas a Cristo Jesus? Como que Paulo está fazendo? Ele não está chegando lá propondo um novo método. Ele não está lá chegando e falando tudo que vocês estão fazendo está errado. Não, ele está chegando lá e testemunhando da verdade que ele vive. E qual é a verdade que ele vive? Cristo ressuscitou dentre os mortos. E eu creio nesse Cristo. Eu creio nesse Messias. A centralidade é Cristo. A vida é com Cristo. E nós precisamos andar com Cristo e viver com Cristo todos os dias das nossas vidas e anunciar a Cristo. E como que se gera um hábito? Um hábito só se gera a partir de iniciativas repetidas. Você escova os dentes todos os dias, não é verdade? Então, você escova os dentes no início, quando você era criança, você não vai se lembrar do seu pai e sua mãe insistindo para você escovar os dentes. Não é verdade? Quem tem filho sabe como que é difícil essa luta. Escovou os dentes, acordou a boca, deixa eu sentir o cheirinho, ver se você escovou os dentes. É assim, viu, Renê? Está preparada aí, né, Lorena?
Deixa eu ver, sopra aqui para ver se você escovou os dentes. Viu, Camila? É assim que a gente faz. Não tem outro jeito. Não descobri outro caminho. É assim. Disciplina. A disciplina vai gerar os hábitos. E é isso que eu e vocês precisamos entender. Sem disciplina, ninguém apresentará frutos permanentes no reino de Deus. Irmão, começa a evangelizar uma pessoa por semana. Acompanhe essa pessoa. Começa a evangelizar, prioriza uma família, uma pessoa. Prioriza essa pessoa nas suas orações, prioriza nos seus contatos. Vai fazer uma caminhada com essa pessoa, vai tomar um café com ela, vai explicar a razão da sua fé, como Paulo está dizendo para ele. Você pode até discutir com a pessoa, mas de uma maneira saudável. Não numa maneira em que você está impondo a sua religião, a sua verdade à pessoa, mas você, a partir do momento que você está orando, a pessoa está sendo quebrantada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de métodos novos para a igreja crescer, nós precisamos de verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Com verdadeiros discípulos a igreja cresce, com homens e mulheres que realmente entendem que só há um caminho e é Jesus Cristo, e que querem viver para Jesus Cristo. É isso que Paulo e Silas entenderam. Eles estão fazendo algum método novo? Eles estão chegando com alguma banda nova? Eles estão chegando com alguma coisa nova? Não, eles estão chegando com a Bíblia. Eles estão abrindo a Bíblia e estão conversando sobre a Bíblia e conversando com as pessoas. E é interessante, qual é o resultado? Verso 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Você percebe, queridos irmãos? A partir das suas iniciativas, Deus abençoará e produzirá os frutos. Os frutos não são impostos, os frutos é uma realidade do seu viver, é uma realidade da sua caminhada com Cristo Jesus. Você tem produzido frutos para o reino de Deus? Os verdadeiros discípulos desenvolvem hábitos saudáveis por meio da disciplina e da perseverança em Cristo Jesus. Querido irmão, priorize agora no segundo semestre participar das atividades da sua igreja. Quero te estimular, convide pessoas para vir às atividades da sua igreja. Eu não quero ir na igreja. Convida para vir para o encontro de casais. Convida para vir para o encontro de homens, para o encontro de mulheres. Convida para vir para o encontro de jovens e adolescentes. Talvez essa vai ser a porta de abertura que vai desencadear todos os caminhos para que essa pessoa se integre na igreja. Agora, não vai adiantar. Você traz a pessoa para o evento e depois no outro domingo você não está na igreja. Você tem que estar. Você tem que estar aqui para receber essa pessoa, para que essa pessoa veja você aqui novamente e diga assim, não, realmente essa pessoa está comprometida com Cristo. Queridos, sem hábitos, o hábito de vir à igreja, de se nutrir espiritualmente toda semana, vai te ajudar bastante, não vai resolver. Se você não abrir a sua Bíblia em casa, se você não orar, se você não partir para o segundo passo, que é estudar a palavra de Deus. Nós precisamos entender que hábitos saudáveis vão gerar discípulos saudáveis em Cristo Jesus. O segundo princípio que nós temos aqui, os verdadeiros discípulos não negociam o evangelho pelo bem-estar. Não negociam o evangelho pelo bem-estar. Essa frase me tocou bastante de Martin Luther King. Para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que você pensa. E nós estamos vivendo esse tempo. Hoje você falar que é pecado algumas situações, as pessoas estão ficando muito ofendidinhas por isso. Mas nós não precisamos e nós não vamos mudar a palavra de Deus. Paulo não mudou a palavra de Deus. Observe o texto que ele está nos dizendo, verso 5. Os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. O que eles queriam? Eles queriam matar Paulo e Silas. Era isso que eles estavam querendo. Simplesmente isso. Agora, Paulo e Silas sabiam, se você voltar 4 capítulos anteriores, você vai perceber que Paulo e Silas foram advertidos que quando eles chegassem aqui, eles seriam presos.
e eles vão terminar presos. Dá para você entender? E mesmo assim eles não desistiram de pregar o Evangelho. Essa teologia de bem-estar, essa teologia da prosperidade, essa teologia da autoajuda, não é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é uma verdade a qual você se apega a ela e vive nela para o resto dos seus dias. E eu vou dizer para vocês, o Senhor Jesus disse isso: alegrai-vos quando vos injuriarem e vos perseguirem, por causa do quê? Por causa do meu nome. Querido irmão, querida irmã, se você chega lá no seu ambiente de trabalho e alguém, tipo assim, não gosta de você, não fique olhando, porque essa questão não é questão de caráter. Sabe o que é isso? É questão espiritual. Ela viu a luz de Cristo em você. Como você vai lidar com isso? Você vai lidar com a verdade, com o amor de Cristo. E Deus vai transformar esse coração. Não se esqueça que cada um de nós aqui é um missionário aonde está. Aonde você estiver, você é um missionário de Cristo. Você está ali para mostrar e revelar a cruz de Cristo. Por isso, queridos irmãos, como discípulos de Cristo, sabemos que o preço de nossas vidas é muito alto. Não podemos negociar a salvação por qualquer tipo de tentação ou provação. Não negocie. Não negocie isso. Paulo e Silas não negociaram. Eles já sabiam, eles foram advertidos que eles seriam presos. Eles vão terminar presos. Mas é interessante isso. Eles não deixam de cumprir a verdade e o amor de Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu sou do tempo em que as pessoas oravam e falavam assim: Deus, envia uma perseguição para o Brasil. Vocês se lembram desse tipo de oração? Início da década de 90, muitas pessoas oraram para isso. Eu acho que ela está chegando aí, não tenho medo disso não, porque eu estou preparado para servir a Cristo Jesus. Não importa o que for e qual seja a circunstância. Muitos irmãos nossos hoje estão se reunindo em lugares escondidos porque não podem. Porque não podem. Então eles não estão sentados numa cadeira acolchoada, com ar-condicionado, com as suas Bíblias em mãos. Muitos deles nem Bíblias têm. Essa semana foi decretada a pena capital para um cristão que estava com uma página da Bíblia na Coreia do Norte. Uma página da Bíblia foi decretada a pena capital para ele. Não sei se você se lembra do pastor lá no Irã, foi preso novamente, que foi noticiado, inclusive no Jornal Nacional. Olha que coisa interessante. Até o Jornal Nacional noticiou isso. O cristão que foi preso porque estava pregando o Evangelho. E agora ele foi preso novamente porque a filha dele disse na escola de que só há um Salvador. Glória a Deus. Porque ele ensinou a filha e a filha segue o caminho de Cristo Jesus. Ao invés deles quererem penalizar a menina, vão penalizar o pai novamente com a prisão. Não negocie o Evangelho de Cristo pelo teu bem-estar, porque melhor é estar de bem com Deus do que de bem com os homens. Essa terra vai passar, queridos irmãos, essa terra está passando rapidamente. Discípulos de Cristo nunca desistem, mas ao contrário, eles resistem até o fim. Vamos falar juntos? Discípulos nunca... Vamos com fé agora, né, igreja? Não me faz passar vergonha, não. Vamos lá. Discípulo. Nunca desistem. Nunca desista. Por isso que eu não acredito nesse negócio de desviado. É porque nunca foi. É porque nunca se converteu verdadeiramente. É porque nunca amou a Cristo Jesus. Aqueles que amam a Cristo Jesus vão até o fim. Você ama realmente a Cristo Jesus? Ou você está esperando uma bênção para você seguir a Cristo? A maior bênção foi Cristo ter vindo neste mundo. Dá para você imaginar isso e entender que a maior bênção é essa? O Deus eterno, todo-poderoso, seu Filho veio, deixou toda a sua glória, veio e habitou, e os homens viram a sua glória de Deus, e tocaram na glória de Deus, e abraçaram a glória de Deus, e Ele ensinou a eles: agora que eu vim, vocês vão e ensinem aos outros e digam: eu vim, eu morri e ressuscitei ao terceiro dia. Eu não estou esperando mais bênçãos, porque a minha bênção veio e é Cristo Jesus. Que Cristo seja a sua bênção, a bênção da sua vida.
Que isso de fato invada o teu coração, a tua alma, a tua mente, de todas as formas. Nossa terceira realidade do texto fala que o desafio de fé é conhecer mais a Cristo. Agora vamos mais à frente do texto, que diz lá nos versos 11 e 12. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Olha que coisa interessante, eles estudavam a Bíblia. Eles conheciam a promessa. Eles conheciam o que os profetas haviam falado. Quando Paulo e Silas chegam até eles, o que eles vão fazer, queridos irmãos? Eles vão, Deus está me dizendo aqui. Não, não tem nada desse negócio que Deus está me dizendo aqui. O que você está dizendo está aqui? Não está aqui, você é falso profeta. Queridos irmãos, se a igreja de Cristo nesse tempo amadurecesse na palavra de Deus, nós teríamos realmente um decréscimo em muitas dessas igrejas que ficam aí extorquindo o povo de Deus. Olha que coisa, que as aberrações. Cada semana eu fico estarrecido com as aberrações que eu ouço. O homem chegou com a esposa, 2 filhos, na casa de uma irmã e disse: Deus me mandou vir aqui ficar na sua casa. A irmã ficou sem saber como responder, acolheu. Aí ele virou e falou no outro dia: Deus me mandou dizer que você precisa chamar as pessoas para virem aqui, que eu tenho uma palavra, os mais próximos, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a irmã, com medo, foi e fez isso. Chamou as pessoas. E ele começou na reunião falar as balarorixias lá e dava uma revelação para cada um. E no final ele virou e falou assim: Deus está me dizendo que cada um de vocês iria trazer R$500 aqui para abençoar a família do profeta. Dá para você entender? Eu não vejo isso na palavra de Deus. Não há coerência com a palavra de Deus. Não caia nessas balelas em nome de Jesus. Eu te peço isso em nome de Jesus, encarecidamente, em nome de Cristo Jesus, eu te peço isso. Observe a palavra de Deus. Observe a palavra de Deus, leia a Bíblia, porque ela te instruirá ao caminho e você não cairá nisso. Esses irmãos lá da Bereia estão ensinando isso. Nós estamos ensinando, olha, o que você está falando está de acordo, mas se não tivesse de acordo, eles iriam levantar e iriam falar: não está de acordo com as Escrituras. Se não está de acordo com as Escrituras, anátema. Não é isso que o apóstolo Paulo vai advertir? E ele vai advertir em quantas cartas? Ele vai advertir a Tessalônica, ele vai advertir também aos Gálatas, ele vai advertir também a Timóteo. Mesmo se descer um anjo do céu e dizer uma coisa que não seja esse evangelho, que seja considerado o quê, irmãos? Anátema. Joga fora. Por isso, querido irmão, você sabe que eu instruo vocês, sempre que eu posso, sempre leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Por isso que lá no nosso Instagram, hoje sai a leitura da semana, para você ler a Bíblia. Você separar 15 minutos do seu dia, isso vai enriquecer a sua vida. Vai fortalecer os seus dias. Te ajudará no meio das suas crises, fará com que você tenha sabedoria para instruir os teus filhos, você terá sabedoria para a resolução dos teus problemas, porque eu creio que a palavra de Deus é infalível, ela é infalível. Não fique em dependência de homens. Os pastores servem para te instruir, mas você não pode ter dependência de pastor, não. Nem de mim. Eu sou falho. A minha esposa que me conhece. Minhas filhas. E eu já tive que pedir perdão para elas.
E eu já tive que pedir perdão no púlpito. Somos falhos, mas a palavra de Deus não é infalível. Fala comigo, a palavra de Deus não é infalível, não é falível. Isso, obrigado, Renê. A palavra de Deus não é falível, não falha. A palavra de Deus não falha. Fala comigo, a palavra de Deus não falha. Mas também não vai ficar fazendo jogo esotérico com a Bíblia não, né, irmãos? Por favor, né? Esse negócio, Deus fala comigo, e você vai, abre aqui, e Ele manda você, e Judas foi e fez o mesmo, você vai ter que fazer o mesmo? Não, né, irmãos? Por favor, não faz isso não. Tenha seriedade. É necessário seriedade para estudar a palavra de Deus. Estude com afinco. Estude com afinco. Esses irmãos não ficavam iludidos ali com Paulo e Silas, não. Ao contrário. Vamos checar. Vamos analisar. Errou? Vamos corrigir. Vamos corrigir. Então, crentes sem disciplina são nocivos ao reino de Deus. Duro isso? É duro. Porque aí prolifera o que, irmãos? Prolifera heresias. Prolifera igrejas que estão aí extorquindo pessoas. Acontecem as aberrações que acontecem. Por conta de quê? Porque as pessoas não querem conhecer mais a Cristo. Por último, queridos irmãos, o avanço do reino de Deus é uma responsabilidade conjunta. Observe o que o texto diz, verso 15. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. O reino de Deus não é missão de um homem só. O reino de Deus é a missão do povo de Deus. O crescimento do reino de Deus se dá por meio do povo de Deus. São uns orando, outros pregando, outros anunciando. A sua salvação é pessoal, mas o seu crescimento espiritual depende da ação comunitária da igreja. Depende dessa ação comunitária, conjunta. Um orando uns pelos outros, um colaborando pelo reino avançar, um compreendendo as necessidades do reino de Deus. E assim vai se construindo o reino de Deus, e assim vai avançando o reino de Deus. E Deus nos desafia a esse processo comunitário. Agora, crentes maduros, observa isso, o que o texto diz, o texto é tão interessante. Verso 14, imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Esses homens ouviram Paulo e Silas pregando. Eles, ao ouvir Paulo e Silas pregando, eles falaram, essa mensagem precisa se espalhar até os confins. Mas a gente precisa aprender ainda. Paulo deixa Silas com eles. Mas Paulo avança e outros se voluntariam para ir com Paulo para ajudar o reino de Deus. Nós temos agora o pastor Edivaldo, pai do nosso irmão Glênio, abrindo a congregação lá no Jardim dos Ipês. Naquele domingo de manhã que ele esteve aqui pregando, 2 irmãos se sentiram muito tocados. E achei bonito. Eles falaram assim, pastor, nós estaremos 3 domingos pela manhã ajudando o pastor Edivaldo. Em um domingo estaremos aqui no domingo pela manhã, mas estaremos na quarta-feira, estaremos no domingo à noite, ajudando a nossa igreja, trabalhando com a nossa igreja. Querido irmão, não fique esperando alguém te chamar para fazer algo no reino de Deus. Existem muitas coisas para ser feitas no reino de Deus. O reino de Deus não é feito de pessoas que são empurradas para fazer alguma coisa no reino de Deus, não. Eu não creio assim. Os irmãos sabem que eu não creio assim. Se você está esperando eu chegar para falar alguma coisa para você, eu não faço isso. Nunca fiz isso. Porque eu creio verdadeiramente na ação do Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus toca os corações e vai levantando pessoas para os ministérios,
vai levantando pessoas para o reino de Deus avançar, vai levantando pessoas para contribuir, vai levantando pessoas para estimular, para fortalecer. Agora, a grande pergunta nesta manhã é: você de fato é um discípulo de Cristo? Você de fato realmente compreendeu o que é o Evangelho? Você de fato compreendeu que ao conhecer este Evangelho, você está assumindo um compromisso com Cristo Jesus e que você assume também um compromisso com uma igreja local. E ao assumir esse compromisso com uma igreja local, você está assim participando para que o reino de Deus avance ao redor do mundo. Então, como nós tivemos aqui o pastor Edivaldo com a congregação lá no Jardim dos Ipês, recebemos também o nosso irmão Ricardo com a sua esposa, fazendo a obra lá em Portugal, os nossos missionários que estão lá na China, como os nossos missionários que estavam lá agora no Mensageiros do Rei, que já estiveram no Peru, que já estiveram no continente africano e agora estão aqui mobilizando mais pessoas para o reino de Deus. Pessoas que se comprometem, têm o seu compromisso com Cristo Jesus e com o reino de Deus, têm o seu compromisso verdadeiro com Cristo Jesus, e que nós possamos viver como este texto nos diz. Pode colocar o final para nós. Aceitar em Cristo, então, implica em assumir essas responsabilidades espirituais. Anunciar o Evangelho. Anuncie o Evangelho a quem ainda não conhece Cristo Jesus. Trabalhar no reino de Deus a fim de promover o amadurecimento espiritual. A finalidade da sua vida, então, é ser um promotor do reino de Deus. Promover o reino de Deus. E se você não pode ir a outras terras distantes, contribua. Contribua para sustentar as obras. Você não pode adotar uma criança? Apoie o Lar Batista de Crianças. Você não consegue tirar ninguém da rua? Apoie o Ministério Pão e Vida. Apoie Águas de Cristo. Missão Vida lá em Anápolis, não posso deixar de falar e mencionar nunca esse trabalho lindo lá de Anápolis, que a nossa igreja já apoia há mais de 15 anos. Você não pode ir à China? Apoie os missionários que estão lá na China. Porque a igreja não é só aqui não, irmão. A igreja é aqui e tem muita coisa para a gente fazer aqui. Muita coisa. A gente tem esse prédio. Esse prédio para mim podia estar aberto todos os dias da igreja. 7 dias da semana. E se Deus quisesse até 24 horas por dia. E ainda ia ser pouco. E nós poderíamos ter funcionalidade, trabalho, escolas esportivas, trabalho para as crianças, trabalho para idosos. Quantas e quantas coisas nós poderíamos ter? O que nos falta? Nos falta crentes comprometidos com Cristo Jesus. Não é comprometidos com a igreja e com o pastor. É com Cristo. Ore. Que essa semana você gaste um tempo em oração na sua vida. A começar desse momento, você falando com Deus: Deus, o que eu posso fazer mais para o teu reino? O que eu posso fazer mais para que a tua obra cresça, para que o teu reino cresça? O que eu posso fazer mais para que mais pessoas conheçam que tu és o único caminho, a verdade e a vida? Que tu és o único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Que tu és a única esperança para o ser humano. Que tu és aquele que realmente tem a solução para qualquer vida humana espalhada na face da terra. Tudo começa com o seu coração diante do trono de Deus. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida diante do trono de Deus. Com certeza Deus vai falar com você. Não temas. Deixa Deus falar. Faça apenas como o pequeno Samuel.
quando Deus chamou Samuel, ele disse: Senhor, fala que o teu servo está aqui para te ouvir. Fala com Deus nessa hora. E Pai, assim, ó Deus, como o teu evangelho, a tua palavra tocou o coração de Paulo e Silas, tocou o coração desses irmãos, ó Deus, e nós assim hoje podemos ser despertados para compreender, ó Deus, a necessidade do teu reino, as prioridades do teu reino, os compromissos que de fato precisamos ter com o teu reino. Que o Senhor hoje, ó Deus, continue falando aos nossos corações, para que de fato venhamos a viver uma vida que te agrade em espírito e em verdade. Uma vida, ó Deus, que coopera para que mais e mais pessoas sejam salvas deste destino cruel do inferno. E que o nosso viver e o nosso testemunho represente salvação, libertação para aqueles que precisam. Toma, ó Deus, nossas vidas nesta manhã e sopra sobre nós, sopra em nossos corações, que nós possamos dedicar mais, Senhor, que nós possamos servir mais. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém. Amém.